Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o novo episódio já saiu. Os tempos estão na descrição para você pular caso já tenha assistido o anterior, ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido. O episódio novo tá destacado como novo na descrição. Aproveite o vídeo porque esse anime tá épico demais. O episódio começa em uma ilha há 3 anos atrás, com um grupo da marinha observando várias explosões na ilha. Eles queriam participar dessa guerra, mas as armas humanas não afetam essas criaturas. Isso é um trabalho que somente os caçadores podem concluir. Isso já cortou para um cara correndo em uma floresta, enquanto uma formiga gigante corria atrás dele. Vários caçadores já estavam preparados para entrar em combate, e apareceu um enxame de formigas. E o combate começou a comer solto. Todo mundo precisa entrar em combate agora, ou a vanguarda vai cair. Nesse grupo de caçadores tem todo tipo de guerreiro, desde espadachins, tanques e até magos. Só que mesmo tendo todo esse poder, as formigas estavam aniquilando todos os caçadores facilmente, e eles estavam na pior. No meio deles tinha um cara medroso que viu a vida dele passar diante dos olhos dele. O rank deles é baixo demais para enfrentar criaturas desse rank. As formigas estavam devorando todo mundo, até que apareceu um caçador que já chegou dando uma marretada na cabeça delas. Ele abriu seu livro e conjurou uma magia de cura. O caçador que tinha sido atacado pelas formigas se regenerou completamente em questão de segundos. O nível desses caçadores são completamente diferentes. Outro caçador lançou uma rajada de raio nas formigas e o outro foi pra cima pra lutar na força bruta. Apenas os 3 já era o suficiente pra enfrentar todos esses monstros sozinhos. Eles são conhecidos como os caçadores de rank S, caçadores com nível de poder superior a todos os outros caçadores. E agora ficou fácil, né? Agora ficou molezinha. Os mais overpower chegaram. Os caçadores rank S decidiram se juntar para lutarem juntos. Então apareceu uma formiga maior ainda. Só que eles acham que ela ainda não é o chefão principal. É só uma formiga líder de enxame. O caçador Byung-gu vai tomar conta dos feridos, enquanto os outros 2 vão pra cima com tudo. Eles foram na arrancada e começaram a trocar porrada no mano a mano com a formiga. Um tancou a porrada e o outro meteu só o choque do trovão. A formiguinha estava sendo dizimada facilmente pelos caçadores de rank S. Na força bruta, o caçador arremessou a própria garra dela nela mesmo, que perfurou o corpo dela como um tiro de canhão. Esses caçadores realmente estão em outro patamar. Só que apareceu mais um monte dessas formigas líder de enxame, e é agora que a brincadeira tá começando a ficar interessante. O caçador da força bruta já aumentou o seu poder, e o caçador do relâmpago também. O nível de poder foi elevado ao extremo. Na cidade, várias formigas também estavam atacando, mas já tinha um exército de caçadores pronto pra tancar o Boshio. Um caçador rank S já mandou logo um ataque de chamas, só que as formigas maiores estavam vindo. E foi aí que ele deu a ordem para iniciar o ataque. O combate foi frenético. Há mais de 10 anos, apareceu uma série de portais que ligavam o mundo a uma dimensão alternativa. Lá dentro existia vários monstros mágicos, que eram imunes às armas humanas. Mas alguns humanos despertaram um poder para bater de frente contra essas criaturas. Eles são os caçadores, que são ranqueados por ordem de rank E até o rank S. Só que uma vez que o poder é despertado, você nunca mais consegue evoluir. Se caiu no rank E, tu é rank E pra sempre. 3 anos depois, a cidade estava calma e tranquila, e em um lugar escondido na cidade já tinha uma equipe se preparando para entrar em um desses portais. Esses portais são dungeons. Os caçadores vão entrar lá dentro, derrotar os monstros e saquear os spoilers de itens que dropar desses monstros. Os caçadores começaram a se reunir e o trabalho de caçador é um trabalho bastante lucrativo. Eles coletam os itens e vendem pro governo em troca de dinheiro, e com isso eles conseguem se sustentar fora das dungeons. Foi aí que chegou o Sung Jin-woo, o nosso protagonista. Ele chegou lá e todo mundo conhece ele, e até perguntaram se ele comeu algo antes de entrar na dungeon, e sim, ele fez uma boa refeição. Estão achando que o Sung é forte, porque todo mundo cumprimentou ele, mas na verdade é o contrário. Ele é o caçador mais fraco que existe no mundo. Ele é o mais fraco da humanidade. Mesmo participando de dungeons rank E, ele se machuca o suficiente para parar no hospital. Ele é o caçador mais fraco de todos. Ele é o pior rank E que existe. E de longe, ele escutou tudo que os caras tinham falado dele. Mas fazer o que, né? Contra fatos não há argumentos. E todo mundo já sabe que a dungeon de hoje vai ser bem tranquila, pelo fato dele ter sido convocado. Uma garota então foi trocar uma ideia com ele, e ela tava preocupada porque ele sempre se machuca gravemente dentro das dungeons. A última vez ele foi parar no hospital e quase foi de vala. A dungeon era rank E e ele foi o único a se machucar lá dentro. E não tinha um curandeiro na hora, porque não viu necessidade de levar um. Ou seja, o Sung realmente é muito fraco. Ele não é muito mais forte do que um humano comum. Ele não tem poderes e nem nada. Mas ele tá nesse trampo por um bem maior, né? Todo mundo então começou a entrar na raid, só que antes de abrirem a passagem, o líder trocou uma ideia com todo mundo lá. Ele é o líder por ser mais experiente e mais forte que os outros. E assim que a raid foi aberta, todo mundo entrou pra dentro do portal. Um dos caçadores mandou o Sung ficar pra trás pra ele não se machucar. Pra não entrar de mãos vazias, ele comprou uma faquinha que quase não tem nada de poder mágico, mas é melhor do que entrar de mãos vazias sem arma nenhuma. Então ele foi caminhando e entrou dentro do portal. Enquanto isso, tava tendo uma reunião com o presidente. E o papo era o mesmo de sempre. O governo quer os recursos da raid. Os recursos que dropam lá dentro são muito valiosos. Mas a verdade é que todos os países querem esse mesmo recurso. Quando o monstro é derrotado, ele dropa uma pedra de essência. Lá na raid, o Sung já tinha conseguido coletar uma, e essa foi a primeira pedra que ele coletou na vida dele. Um goblin então foi pra cima dele, mas ele era tão fraco que até a faca que ele comprou quebrou.
desmaiou. Ele tomou um golpe no estômago que foi fatal, mas um outro caçador foi proteger ele do Goblin, lembrando que o Goblin é um dos monstros mais fracos que existe, e ele não tava conseguindo tancar o bicho. A garota que tava com ele até curou o ferimento dele com magia, enquanto isso os caras estavam lutando pra valer e coletando várias pedras de essência. Voltando para a explicação, as pedras de essência são coletadas de monstros de rank alto, e essas pedras podem ser transformadas em equipamento mágico para potencializar o poder dos caçadores. Mas a verdade é que o governo tá interessado nessas pedras para um outro tipo de uso. Eles querem criar uma nova fonte de energia, mais segura que a nuclear, mais eficiente que a hidráulica, eólica ou geotérmica. Uma fonte de energia completamente limpa que não vai danificar o planeta. Uma fonte nova de combustível com energia quase infinita. E só os caçadores podem coletar. Voltando pra raid, todos os monstros foram derrotados completamente. Isso significa que eles conseguiram passar a raid facilmente. E a garota ainda tava curando o Sung, e ela sabe que ele não vem nessas raids por teimosia. Deve ter algum motivo grande pra ele arriscar a vida todos os dias. Já que ele é fraco, ele não precisava ficar se arriscando assim. Enquanto isso, os caçadores estavam coletando todo o loot que dropou dos monstros. Eles pegaram alguns cristais, mas o Sung conseguiu coletar só um cristal. Só que essa dungeon não deu muito loot, então não valeu tanto a pena ter vindo nela. Só que o Sung tá felizão, ele quase morreu por causa de uma pedra de rank fraca ainda por cima. Só que um dos caçadores percebeu algo estranho, uma caverna bem funda dentro da raid. Então eles acham que pode ser uma dungeon dupla. Esse tipo de coisa existe, mas é bem comum dentro da raid. Só que eles podem conseguir mais loot por lá. Mas ao se deparar com uma dungeon dupla, eles precisam comunicar à associação dos caçadores. Só que existe mais um problema. Eles vão mandar um outro esquadrão para vasculhar essa área. Então eles vão acabar perdendo todo o loot. Existe um risco grande de ir para um lugar desconhecido, mas eles acreditam que os monstros de lá sejam os mesmos daqui. Por isso todo mundo vai fazer uma votação. Quem é a favor e quem é contra entrar nessa caverna. Eles fizeram uma votação e no fim 6 pessoas concordaram e 6 pessoas não. Só falta o Sung dar o voto dele para eles decidirem se vão ou não entrar nessa dungeon dupla. E foi que o Sung começou a pensar. O pai dele desapareceu, a mãe dele tá doente e a irmã dele tá estudando. Ele precisa sustentar a família, por isso ele aceitou. Do lado de fora mostrou um pouco da associação dos caçadores. Todo caçador que ganha um poder, mede o seu poder na associação para saber qual rank ele se encaixa. E assim que o poder dos caçadores é revelado, todo mundo começa a ser contratado para fazer parte da equipe dos caçadores. Rank B e Rank C já são considerados caçadores de rank alto. E por isso tem muita gente que contrata esses caçadores. Do nada, no meio da rua, 2 caras em uma moto roubou uma garotinha. E assim que eles estavam na fuga, tinha uma mulher na frente deles que facilmente pegou a bolsa roubada de volta. Os motoqueiros caíram no chão que nem bosta. E ela simplesmente devolveu a bolsa da mulher que foi roubada sem nenhuma dificuldade. Ela é poderosa assim porque se chama Chae-in e ela é uma caçadora de rank S extremamente poderosa. Ela já deu o pé de lá fazendo vários parkours pela cidade e voltando pra raid, todo mundo tava atravessando a caverna. Eles andaram por 40 minutos e ainda não encontraram nada no caminho. O Sung foi desculpar com a garota pelo fato de que ela foi contra entrar nesse lugar e ele foi a favor, mas parece que ela só tá com ele pra proteger ele. Qualquer monstro que golpear o Sung pode matar ele facilmente porque ele é muito fraco. Ele foi andando pela caverna e ficou levando o sermão na caminhada toda. O próprio Sung percebeu que já foi salvo por healer várias vezes, porque incontáveis vezes ele ficou à beira da morte. E parece que essa garotinha tá um pouco caidinha por ele, porque ela quer que ele mostre gratidão levando ela pra comer, se é que você me entende. Só que de repente eles chegaram no fim da caverna e se depararam com uma porta gigante. Provavelmente do outro lado tem um chefão, mas essa porta é bem intimidadora. Só que ninguém quer voltar de mãos abanando, e foi que um dos caçadores já abriu a porta. Voltando para a reunião dos presidentes, ele tava parabenizando os recém-despertados, e são os caçadores que acabaram de ganhar os seus poderes e seus ranks. Ser um caçador é arriscar a própria vida. Mesmo que todo mundo seja habituado na raid, ninguém pode baixar a guarda. O presidente quer que todo mundo tenha medo e proteja a própria vida a todo custo. E assim que o grupo do Sung entrou na dungeon secreta, várias tochas se acenderam. Ninguém nunca viu uma sala de chefe como essa. Lá dentro só tinha estátuas, várias estátuas diferentes e todas muito antigas. Algumas tinham instrumentos, mas no meio da sala tinha uma estátua que era maior do que todas as outras. Essa daí é tão grande que dá medo. Só que na sala não tinha nenhum monstro, ninguém não tava entendendo nada, mas tinha um círculo mágico bem no meio da sala. E tinha também uma escrita antiga em uma das estátuas. Esses eram os mandamentos do templo Cartenon. Primeiro, venere a Deus. Segundo, louvem a Deus. E terceiro, prove sua fé a Deus. E a garotinha que tava com Sung jurava que a estátua tinha mexido o olho. A estátua tava observando eles, mas eu acho que deve ser a imaginação da cabeça dela. E assim que o líder terminou de ler, a porta da raid se fechou. Todos os caçadores estão presos, só que um dos caçadores foi em direção à porta para abrir ela de novo. Ele vai dar o pé desse lugar porque ele tá com mau pressentimento. E assim que ele encostou na porta, uma das estátuas deu uma machadada que arrancou a cabeça dele com um só golpe. E ele era um dos caçadores mais fortes do grupo. Todo mundo já entrou em completo desespero, porque se um cara como ele foi derrotado, todo mundo vai ser derrotado também. Pela primeira vez, o Sung Jin-woo realmente sentiu medo de verdade. E assim que ele olhou para a estátua apavorado, a estátua simplesmente olhou para ele de volta. Ele é um cara que já esteve à beira da morte muitas e muitas vezes. Na primeira raid que ele participou, ele ficou semanas no hospital. Depois quase morreu de fome em um labirinto. E por mais baixo que fosse o nível da raid, para ele
sempre foi vida ou morte. Os caçadores geralmente vendem as pedras de essência para conseguir um equipamento melhor e enfrentar monstros mais fortes, mas ele só conseguiu uma faquinha vagabunda. Os tênis dele já tinham ido pro saco, e dia após dia ele sempre foi ridicularizado por ser o mais fraco de todos. Do nada, ele mandou todo mundo ir pro chão e a estátua lançou logo um raio laser que já dizimou uma galera. Um por um dos caçadores estavam morrendo, mas parece que o Sung entendeu alguma coisa, mas ele não entende nada do que tá acontecendo por aqui. Pra ele, todo mundo já tá morto. O episódio 2 começa com todo mundo apavorado diante da estátua. Todo mundo pode acabar morto nessa raid. 2 do grupo já morreram, e se eles se mexerem, a estátua vai atacar. A Johei já tinha desistido de tudo, e essa foi por pouco. Se o Sung não tivesse percebido a mecânica da raid, todo mundo já estaria morto. Ele percebeu alguma coisa que ninguém percebeu. O Sr. Song acabou perdendo o braço naquele golpe. O Sung ajudou ele a estancar o sangramento, e a Johei poderia ajudar com cura, mas ela tá tão assustada que não consegue se mover. E pela experiência do Sr. Sung em raid, ele acredita que a estátua seja Rank A ou talvez Rank S. Diante deles, existe uma estátua com os mandamentos do templo Cartenon. Venerem a Deus, louve a Deus e prove a sua fé a Deus. O Sung acredita que esse Deus seja a estátua. Há 10 anos atrás, apareceu uma série de portais que ligavam o mundo real a uma dimensão alternativa. A magia desse portal transbordou para o mundo, e algumas pessoas ganharam habilidades para vencer os monstros que vinham desse portal. Eles eram conhecidos como os caçadores. Só que uma vez que um caçador é despertado, ele nunca mais pode evoluir. O rank do caçador não pode ser alterado. Depois disso, mostrou uma sala de aula e a irmã do Sung estava estudando. Ela faz faculdade e ela sabe que o Sung trabalha como caçador e é rank E. Ele vive machucado porque é o caçador mais fraco do mundo. E a amiga da irmã do Sung acredita que pode trabalhar como caçadora também. Voltando pra raid, eles ainda estão procurando por uma saída. E foi aí que um dos caçadores decidiu usar o seu poder para dar um salto em direção à porta e fugir. Assim que ele pegou o impulso para dar um salto, a estátua lançou um ataque que deixou ele pulverizado. Só sobrou os sapatos do cara. E agora todo mundo ficou em pânico total. Um dos caçadores mais fortes foi exterminado como uma formiga. Só que o Sung não entende o motivo da estátua não atacar eles. Então ele teve uma grande ideia. Ele perguntou ao Sung quais eram os mandamentos. O primeiro é venerar a Deus. O Sung percebeu que essa dungeon tem uma mecânica. Ele começou a caminhar em direção à estátua e assim que ele ficou de pé, a estátua começou a carregar um ataque. Mas ele se curvou rapidamente e a estátua parou de atacar. Ele percebeu que todo mundo precisava reverenciar a estátua. Enquanto eles estiverem de cabeça baixa, a estátua não vai atacar. Venerem a Deus é o primeiro mandamento. Todo mundo começou a se curvar diante da estátua e ficou todo mundo curvado. E foi aí que a estátua abriu um sorriso maligno. Um sorriso que emanava uma pressão insana e esmagadora. Um dos caçadores se levantou e percebeu que a estátua não estava atacando mais. Todo mundo acredita que tá salvo. E foi aí que a estátua entrou na fase 2. Ela se levantou e começou a andar, pronta para pisar em todo mundo. Mas o Sung acredita que a segunda parte é louvar a Deus. Um dos caçadores caminhou em direção à estátua e começou a fazer uma oração para a estátua. Mas o Sung percebeu que ele estava fazendo a oração pro Deus errado. Foi aí que a estátua abriu mais um sorriso e esmagou o caçador com uma pisada. Uma caçadora que estava lá dentro entrou em choque e não conseguiu se mover, e também foi esmagada. Nessa hora todo mundo começou a se separar para despistar a estátua. Cada um foi para um lado. E lá dentro tinha pessoas que tinham família do lado de fora. E esse cara foi fatiado no meio. Foi dividido em 2 pela estátua que estava atrás dele. O Sung ainda estava tentando decifrar qual era o segredo do segundo mandamento, mas ele não poderia deixar a Johei sozinha. Então ele começou a analisar os padrões das estátuas da raid. Enquanto isso tinha muita gente morrendo. E existem estátuas que possuem instrumentos. Ele mandou todo mundo correr para perto de uma estátua com instrumento. E quando alguém chegava perto, a estátua começava a tocar. Então cada um foi para debaixo de uma estátua. O Sung também correu junto com a Johei para debaixo de uma estátua, mas ela não funciona se for com 2 pessoas. Então ele deixou ela lá e correu para uma outra mais próxima. Foi que a estátua gigante começou a ir atrás dele. E ele acabou indo parar sem querer perto da estátua do escudo e teve a perna completamente arrancada. Mas ele não desistiu. Ele continuou rastejando em direção à estátua com o instrumento. No último segundo que ele ia ser pisoteado igual a formiga, ele conseguiu ativar a estátua. Então elas começaram a tocar e cantar. E era isso que significava louvar a Deus. A estátua então voltou para o seu lugar, mas ainda faltava o terceiro mandamento. O Sung infelizmente perdeu a perna e a Johei usou sua magia de cura para estancar o sangramento, mas ela também já estava no limite. Ainda é impossível fugir da raid e o Sung sabe que ainda falta mais um mandamento. Foi aí que a estátua invocou um altar de sacrifício e o Sung sabia exatamente o que fazer quando viu esse altar na frente dele. Eles precisam sacrificar alguém e já queriam sacrificar o próprio Sung, mas colocaram a responsabilidade do sacrifício em cima do líder da raid. Ele decidiu que vai se sacrificar pelo bem dos companheiros. Assim que ele se aproximou do altar, uma tocha acendeu, mas ainda estava confuso. Foi aí que o Sung pediu ajuda para se aproximar do altar. Uma dupla de caçadores ajudou ele a chegar lá e 4 tochas se acenderam. Uma tocha acende para cada pessoa que tá dentro do círculo no centro da sala da raid. E o Sung percebeu que já se fazem 7 dias desde que a raid foi aberta. E se eles não derrotarem o boss, os monstros vão poder passar para o mundo real. E se essa estátua entrar no mundo real, pode acontecer a destruição do mundo. Voltando para a irmã do Sung, mostrou ela indo visitar a mãe do Sung no hospital. A mãe do Sung tá debilitada, por isso ele trabalha como caçador. Então o Sung pediu para todo
todo mundo entrar no círculo, e com isso todas as 6 tochas se acenderam, e também acendeu uma chama azul em volta que abriu a porta da raid. Só que as estátuas começaram a caminhar em direção a eles, e essa é a terceira fase do boss. O Sung percebeu que se eles olharem para as estátuas, elas param de andar, como uma brincadeira de criança. Eles não podem tirar os olhos da estátua. Uma caçadora ficou tão apavorada que saiu correndo de dentro da raid e conseguiu escapar, e a porta se fechou um pouco. E a partir de agora, a porta vai se fechar pouco a pouco conforme as pessoas forem saindo. Mas o Sung acredita que seja uma armadilha. Outro caçador também acabou fugindo e a porta foi se fechando. Quanto menos pessoa tiver, mais difícil vai ser para conter as estátuas que andam quando ninguém tá olhando. O líder da raid confessou que não queria ser sacrificado. Ele tem família em casa e pretende voltar vivo. Ele também saiu correndo de lá, e agora tá impossível de conter as estátuas. No fim, o Sr. Sung decidiu se sacrificar para salvar a todos, mas o Sung não podia andar até a saída, e a Jo-hee tava sem força nas pernas para poder caminhar também, e foi aí que o Sung decidiu ficar. Ele entregou a pedra que tinha conseguido e deu para ela comprar algo para comer. A promessa é que ele levaria ela para comer alguma coisa, mas ele não vai conseguir. No fim, todo mundo foi embora da raid e o Sung ficou lá sozinho. Ele vai ser o único que vai morrer. Ele pegou a espada do Sr. Sung e prometeu que ia levar pelo menos uma dessas estátuas com ele. As estátuas começaram a atacar ele brutalmente. Cada golpe que ele tomava, ele perdia uma parte do seu corpo. Ele foi massacrado e tudo o que ele queria era sobreviver. Deixar ele para trás porque todo mundo tinha família, mas esqueceram que ele tinha família também. Todos são egoístas. Ele foi arremessado para cima do altar de sacrifício e na beira da morte, assim que ele ia tomar o golpe final que ia mandar ele pro caixão, abriu um painel na frente dele. A coragem do fraco foi desbloqueada e ele foi convidado para ser um jogador. O episódio 3 começa com o Sung acordando no hospital depois de acontecer algo bizarro com ele na raid. Ele acordou apavorado e de forma misteriosa, o braço dele e a perna dele estavam no lugar. Ele não ficou com nenhum dano da raid e aparentemente foi um sonho. Nessa hora chegou 2 caras no hospital, que são os administradores da Associação de Caçadores. Eles vieram coletar informações sobre o ocorrido que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. O Sung ficou desacordado por 3 dias. E lá na raid todo mundo teve sequela. O Song Shiu perdeu o braço e vai ter que se aposentar. E a Jo-hee ficou traumatizada e nunca mais vai poder voltar para uma raid. O Sung se lembrou de todo o massacre que aconteceu lá e houve apenas 6 sobreviventes naquela raid. O trabalho como caçador é perigoso, mas de alguma forma o Sung voltou vivo. Quando foram resgatar o Sung, já não tinha nenhum vestígio das estátuas. Tudo sumiu, é inacreditável. Por pouco, o grupo do Sung não foi acusado de ter assassinado os companheiros, mas eles acreditam que o Sung de-1 tenha tido um despertar duplo. Sempre que um caçador desperta, o poder dele é determinado no despertar e depois disso nunca mais muda, mas em raras ocasiões, o caçador tem um despertar duplo, podendo subir pro rank A ou rank S, e ele acredita que isso tenha acontecido com ele. Nessa hora trouxeram um medidor de mana para medir a mana dele de novo, para ver se ele teve esse tal despertar duplo, mas o poder da mana dele era 10, aparentemente ele não teve um segundo despertar, e assim que eles foram embora, perceberam que o Sung é muito fraco, ele é praticamente um civil comum sem poder nenhum, e como a dungeon sumiu, não tem como explorar ela de novo, mas como ele sobreviveu que é o verdadeiro mistério. O Sung tinha ficado empolgado, mas foi à toa, e ele não entende como eles não perguntaram sobre esse painel que tá na frente dele. Ele pode ser o único que enxerga isso. O painel não é touch, ele não sabe como abrir a mensagem que tá na tela do painel. Ele desbloqueou a coragem do fraco e se tornou um jogador, mas tudo isso ainda é algo desconhecido pra ele. Nessa hora, a Dinah chegou no hospital, que é a irmãzinha dele, e ela veio pra ver se ele tava bem. Ela ficou preocupada, mas ele tá feliz por estar vivo, e ela não quer que ele seja um caçador de novo. Foi que ele perguntou se ela tava vendo o painel na frente dele, e não, somente ele consegue ver esse painel. Ela até acha que ele ficou doido da cabeça e tá vendo coisas. Sem querer ele conseguiu abrir a mensagem. O painel responde por comando de voz. Ela então foi embora e ele descobriu que esse painel é o sistema. O sistema foi projetado para auxiliar no desenvolvimento do jogador, e se ele não cumprir o sistema, ele vai receber uma penalidade, mas se ele cumprir, ele vai receber recompensas. A primeira missão diária é um treinamento de força, fazer flexões, abdominais, agachamentos e correr. Ele realmente acha que tá vendo coisas, e como ele acabou de acordar de um coma, ele resolveu descansar. Os administradores da associação confirmaram que o Sung não teve um despertar duplo, mas ainda há algumas perguntas sem respostas. Eles vão considerar esse caso como um caso especial sem solução por enquanto. Tempo depois, apareceu mais um administrador chamando uma das caçadoras mais poderosas para ser instrutora em uma raid de rank B. Ela não tem experiência como mentora, mas ela vai fazer o possível. Eles precisam aumentar o poder dos caçadores em conjunto e fazer com que eles ganhem experiências em combate. Nessa hora abriu um portal no meio da cidade do nada, bem no meio da rua. Somente os caçadores podem fechar esse portal. E lá no hospital, o sistema abriu e o Sung recebeu uma penalidade por não fazer a missão diária. O quarto deu um terremoto e ele foi enviado para uma outra dimensão, um deserto onde uma centopeia gigante vai perseguir ele por 4 horas. O único objetivo dele é sobreviver essas 4 horas. As enfermeiras perceberam que ele tinha desaparecido e ele tava lá dando fuga para poder sobreviver. 4 horas depois, ele conseguiu sobreviver depois de não aguentar mais correr e acabou voltando novamente pro hospital. Ele completou a missão de sobrevivência e ganhou algumas recompensas. No outro dia ele já tava bem
bem melhor, ele tem se recuperado muito rápido, acima do normal. A Jo-Hee foi chamada para participar de uma raid mais uma vez, mas ela ainda tem sequelas da raid anterior. Ela até foi visitar o Sung no hospital, mas todos os dias ele completa as missões diárias, correndo, fazendo flexão, agachamento e abdominal. A Jo-Hee acabou indo embora e depois que ele completou a missão diária, ele recebeu 3 tipos de recompensa. Primeiro, a recuperação total, onde ele se recupera em segundos, e ele ganha pontos para aumentar os status, força, agilidade, inteligência, entre outros atributos, e isso deixa ele mais poderoso. Para ele é como se fosse um game. Na última missão ele recebeu uma recompensa diferente, e assim que ele abriu a caixa ele ganhou uma chave. Essa era a chave para abrir uma dungeon secreta, e ele acredita que essa dungeon é para ficar mais forte. Enquanto isso, a cidade estava sendo evacuada pela aparição de um portal de rank B, e o Sung tinha acabado de ir pro hospital visitar a mãe dele que estava doente. Ele se tornou um caçador justamente para conseguir dinheiro e salvar a própria mãe que está em coma há muito tempo. E mesmo depois de ter sido despertado, ele não conseguiu muita coisa, porque ele é o mais fraco dos rank E que existe. Ele sempre foi inútil em todas as raids, mas agora ele tá aumentando os atributos de força dele. Ele foi então até a entrada da dungeon secreta e abriu a dungeon com a chave da recompensa que ele tinha conseguido. Assim que ele entrou na raid, o portal da raid se fechou, e foi aí que ele se deu conta de que essa raid era diferente de uma raid comum. É como se ele tivesse sido enviado para uma outra dimensão. Ele não vai conseguir sair até vencer a raid, ou conseguir uma pedra de teleporte. Ele começou a explorar a raid, e os primeiros inimigos que ele vai enfrentar são goblins, e ele já quase morreu para um goblin uma vez, mas ele percebeu que os reflexos dele estavam mais rápidos. A força dele também tinha aumentado. É possível vencer esses goblins. Depois de muita troca de faca, ele derrotou o primeiro goblin. Depois ele cravou a adaga na cabeça do segundo e fatiou o terceiro no meio. Ele realmente ficou mais poderoso. Ele consegue lutar contra goblins facilmente, mas apareceu logo um chacal, um lobo gigante que quebrou a adaga dele. Ele é mais forte do que goblins e causa medo no Sung, mas ele vai ter que enfrentar o monstro de qualquer maneira. No episódio 4, o Sung estava diante de um lobo sinistro que já foi pra cima dele, e ele conseguiu desviar tranquilamente. Ele percebeu que o corpo dele estava bem mais leve graças a seus status que subiu. Nessa mesma hora, ele já deu um socão no lobo que jogou ele pra trás, e ele percebeu que a força dele tinha aumentado, mas ainda assim, esse lobo era mais forte do que ele. Ele saiu no soco com o lobo, mas não sabia o que fazer para dar o golpe decisivo. Foi que ele começou a recuar e tentou fugir. Ele não tem ninguém para ajudar ele nesse momento, e se pelo menos ele tivesse uma arma ou um item mágico seria mais fácil. Foi que ele se lembrou de que tinha uma arma no inventário. Ele já abriu o inventário, puxou a arma de lá e fatiou o lobo no meio com um único golpe. Com isso ele subiu de nível. E essa espada é a mesma espada deixada para trás pelo Sr. Kim, e a espada ficou armazenada no inventário dele. É uma espada que ele nunca poderia pagar, mas ele não pode pensar nisso agora. Mais lobos foram aparecendo e o Sung não estava conseguindo nem tirar a espada do chão. Os lobos foram se aproximando dele e ele estava desesperado tentando tirar a espada e não conseguia. Até que ele tirou a espada e já saiu fatiando os lobos freneticamente. Mas um dos lobos conseguiu tancar a espada dele, mas ele partiu pro combate corpo a corpo junto com a espada, usando a força bruta, e simplesmente arrancou a cabeça do lobo com a espada. Foi aí que ele percebeu que esses monstros não são nada comparado ao que ele presenciou naquela raid. O último lobo já peidou na farofa e começou a dar uma recuada de leves. O lobo já ficou com medo e ele só fungiu pro fundo do túnel. O Sung então se sentou para descansar e entender melhor o que estava acontecendo. Ele upou pro nível 2 e com isso todos os atributos dele aumentaram 1 ponto, e ele tinha ainda mais 3 pontos extras por nível para colocar em qualquer atributo que ele quisesse. Ele tá sentindo que tá ficando mais forte, até a inteligência e a percepção dele estão mais afiadas, mas para ele é mais fácil aumentar em força por enquanto, porque é mais fácil de entender como funciona. Ele se deu conta de que realmente pode ficar mais forte. Ele é o único caçador do mundo que consegue evoluir. Então ele já se levantou, pegou a espada e foi checar se os monstros tinham gema mágica, mas ele recebia itens que ia direto pro inventário dele. O inventário dele era controlado pelo sistema e ele podia tirar os itens do sistema quando quisesse. Uma loja também abriu no sistema, mas ele não podia comprar nada com o nível atual, mas ele podia vender. Ele vendeu o drop do monstro e recebeu 20 moedas de ouro, mas ainda é um mistério quanto essas moedas realmente valem e o que ele pode comprar. Ele não vai poder sair dessa raid a não ser que derrote o chefe, então ele não tem outra escolha. E mesmo sendo uma raid de rank E, pra ele ainda é difícil, mas ele tá empolgado. Foi nessa hora que vários lobos apareceram. Agora apareceu foi logo uma matilha inteira, só que ele já morreu uma vez, então ele não tem mais medo da morte. Ele foi pra cima dos lobos e sozinho lutou contra a matilha toda, e a cada monstro abatido os atributos dele aumentavam e ele subia de nível. Quando ele foi qualificado como um caçador, ele era o caçador mais fraco do mundo, mas agora ele tem chance de mudar isso. Ele saiu fatiando todos os lobos, enquanto ele estiver vivo, ele vai lutar até o último momento. Ele vai ser o caçador mais forte que existe. E depois de limpar a raid, ele recebeu o título de assassino de lobos. Na cidade, um portal já estava quase para ser aberto, e ninguém da guilda ainda tinha chegado para fechar esse portal. O Sung ficou cansadão depois de lutar contra vários monstros sozinho, e a espada dele já estava no limite. Essa espada é uma espada descartável. Até espadas mais caras do que essa fica nesse estado nas dungeons. Ele já estava até querendo parar a batalha por aqui, mas assim que ele abriu o inventário, ele percebeu que tinha conseguido muitos itens, e também conseguiu uma pedra de teleporte. Agora ele pode usar e sair da dungeon na hora que ele quiser, mas pode ser que ele nunca mais tenha uma chance de subir de nível como ele tá subindo agora, então é melhor ele aproveitar enquanto ele tá aqui. Ele não sabe o que pode acontecer se sair da dungeon.
Tudo o que ele quer é ficar mais forte, e foi que ele decidiu seguir em frente ao invés de voltar. Enquanto isso, na cidade, a Joe tinha acabado de receber uma ligação da Associação de Caçadores. O portal que tinha aparecido na avenida se rompeu, então eles precisam de caçadores e precisam principalmente de caçadores com poderes de cura. Então ela se lembrou do Sung e decidiu ajudar. Enquanto isso, o Sung estava enfrentando vários monstros na raid. A cada avanço sempre aparecia monstros mais fortes, mas a cor do texto mudou. Se o nome do inimigo for branco é porque o monstro é mais fraco, laranja tá no mesmo nível e vermelho é o mais forte. Então ele tem ideia de quem ele pode enfrentar só vendo o nome dos inimigos na frente dele. Depois de limpar a raid completamente, ele finalmente chegou na entrada do salão do boss. E como a percepção dele aumentou, ele sabe que o monstro que tá lá embaixo é aterrorizante. A espada vai se quebrar a qualquer momento, mas ainda assim, ele tomou coragem e foi só com a cara e a coragem mesmo pra lutar contra o boss. Assim que ele entrou na sala do boss, ele percebeu que o lugar tinha mudado completamente. Um monstro gigantesco já logo quebrou a espada dele, e agora já era pra ele. Esse monstro é uma cobra gigante chamada Kazaka, ou Hazaka pros mais íntimos. Mesmo tendo subido muito de nível, ele não se sente páreo para derrotar um monstro tão poderoso. Mas ele não pode desistir. A cobra já vai pra cima dele, e ele se defendeu com a espada quebrada. Ele precisa encontrar uma brecha para poder atacar, mas se a luta continuar assim, ele não vai conseguir vencer. A cobra deu um golpe nele que fez ele sair bolando, e até arremessou ele que nem um boneco de pano no chão. E ainda arremessou um vagão de trem gigantesco pra cima dele. Ainda falta força para ele vencer esse monstro, mas ele não vai desistir, porque ele sempre foi tratado como piada a vida toda. Mostrou um flashback de quando ele era chamado de o caçador mais fraco da humanidade. Ele despertou, mas não era nada mais forte do que um humano comum. E voltando pro combate, ele já logo foi prensado na parede, mas ele não vai desistir. Ele tem vergonha dele mesmo. Ele já passou pelo inferno e viu a morte diversas vezes. Na vida inteira dele, ele só tremeu de medo e não pôde fazer nada. Ele não conseguia ajudar ninguém em lugar nenhum. Ele sempre foi um fardo a ser carregado. Mas agora tudo mudou. Agora ele é um caçador com a habilidade de evoluir. Ele já pulou pra cima da cobra, mas ainda assim, ele não tava conseguindo tancar essa batalha. Foi aí que ele ativou a aura do protagonista foda. Ele precisa ficar mais forte. Esse monstro não chega nem perto do terror que ele já passou. Ele já subiu pra cima da cobra, mas a pele da cobra era tão dura que ele acabou perdendo um pedaço da espada que tinha. Mas ele ainda podia compensar com a força dele. Então ele foi apertando a cobra com os próprios braços, até esmagá-la como se não fosse nada. Pela primeira vez ele sente que pode vencer. E ele esmagou a cobra só na força bruta. E depois que a cobra foi derrotada, ele ganhou alguns itens do drop do monstro e ainda subiu de nível. E parece que ele realmente ficou um pouco mais forte. Ele ganhou uma adaga sinistra também chamada de presa venenosa de Kazaka. Uma espada feita com o dente da cobra e com efeito de paralisia e drenagem. Além de ter ganhado um frasco de veneno. Agora ele tem uma arma que é o dobro de vezes mais forte que a arma anterior. Ele voltou então para a estação e finalizou a dungeon. E assim que ele voltou para a cidade inteira tinha sido evacuada. Um policial apareceu para escoltar ele para ele sair a salvo. Mas o policial percebeu que ele é um caçador e ele vai ser levado até a batalha. Como ele aumentou o atributo, ele ficou com uma percepção além do normal. Então ele sabe aonde exatamente o boss está. E também sabe qual é o nível do boss que escapou para a cidade. Na batalha contra o boss, vários caçadores se juntaram para lutar contra o monstro. Mas ninguém estava dando conta. Os tanques conseguiam defender e os healers conseguiam curar. Mas não tinha ninguém com dano suficiente para bater o monstro. Porque todo mundo era rank E e rank D. No meio tava a Joe, que estava traumatizada e não conseguia ajudar no combate. Ela não conseguia mais usar suas habilidades. Já se passou uma semana desde o incidente, mas ela ainda estava abalada. O Sung pegou então um pedaço da espada quebrada e de onde ele estava ele se preparou para arremessar contra o monstro. Com um simples arremesso, ele conseguiu quebrar a barreira do boss e ainda explodiu a cabeça dele. E com isso o boss foi derrotado. Um dos caçadores percebeu que alguma coisa estranha tinha acontecido. Nenhum deles viu o Sung arremessando a espada contra o monstro. Mas o policial que escutou o Sung viu ele arremessando. Mas nessa altura ele já tinha metido o pé do local. Ele realmente ficou mais forte, ele tá com um poder absurdo. O próprio Sung não imaginava que aquilo aconteceria com um único ataque. E ele já ficou bem mais badass, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E a Joe percebeu que ele tinha passado por ali. Com isso o episódio acaba e que episódio épico, meu parceiro. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de lançar aquela braba monstruosa no like. E também não esquece de se inscrever se não tiver inscrito, fechou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.